E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje, vou falar sobre um tema que até acompanha um livro chamado A Teoria da Preferência Temporal Pura dos Juros, ou The Pure Time Preference Theory of Interest. Juros é interest em inglês. E o foco vai tentar ser mostrar as teorias relacionadas a juros e porque elas são extremamente necessárias para entender como o capital funciona, né? Empréstimos, como a economia funciona como um todo, que juros é uma parte extremamente importante de todo o sistema econômico como um todo, né? Então, primeiro, a minha teoria sobre preferências temporais. E preferências temporais tem a ver com vários temas na economia. Seja relacionado a consumo, relacionado à produção. Tem uma coisa chamada, que também aplica para isso daqui, que é chamada de utilidade de desconto na economia comportamental, que a gente já falou em outro episódio. A economia comportamental tem um foco mais na psicologia, né? A neuroeconomia tem um foco mais na neurociência. Embora são temas ligados um ao outro, tem diferenças. A neuroeconomia, né? Como ela foca mais em neurociência, ela foca em experimentos relacionados à atividade neural com relação a certas ações. A economia comportamental é uma coisa mais geral, que busca comportamentos sociológicos e padrões com relação à forma que as pessoas compram, que as pessoas se comportam com relação a dinheiro, ou empresa, enfim. O grupo de pessoas se comportam com relação a dinheiro. Então são temas parecidos, a economia comportamental e a neuroeconomia, mas não são iguais. Eu já falei em outro episódio sobre esse tema, em livros também. Só que no caso da teoria da preferência, tem um componente humano muito importante nas ações humanas. Isso difere de teorias de juros, por exemplo, preferências temporais de juros de caras que são neoclássicos ou da escola de Cambridge de economia. Um deles, os mais neoclássicos, né? Vão dizer que os juros, na verdade, são uma reflexão da taxa de produção. Então, obviamente, quando alguém que fala neoclassicismo, né, na economia, são várias opiniões ali dentro. Assim como na escola austríaca de economia, a gente tem várias opiniões ali dentro que são divergentes. Então não é uma coisa uniforme. Esses são os temas, esses são as opiniões. Não é assim. Porém, no geral, o neoclassicismo é acusado, né, dessa questão de inserir muito nessa questão dos juros a taxa de produção. Que produção é relacionada a juros. Então, a produção de bens atuais versus os futuros. Seria uma definição diferente da que a gente vai ter aqui. Nesse caso, uma visão neoclassicista, né? Eu posso falar sobre economia neoclássica em outro episódio. Mas, basicamente, quando a gente diz que a taxa de produção afeta os juros, a gente está falando que a taxa de produção hoje afeta os juros hoje no futuro, né? A relação dos bens hoje versus os futuros envolvendo a taxa de produção aqui. Então, essa é uma opinião que a gente vai dissecar posteriormente de outra forma. Porém, até tem um cara aqui chamado Frank Feder. Ele vai definir a taxa de juros como nada a não ser o índice da razão inerente do equilíbrio de forças psicológicas, né? Então ele define como algo psicológico, que é uma divergência da opinião neoclássica e de algumas visões da opinião da escola de Cambridge, né? Então a taxa de juros é nada a não ser um índice da razão inerente dos equilíbrios de forças psicológicas, desejos por renda presente e futura. Isto é, a preferência temporal. Então, o desejo por renda presente ao invés da futura. Contra a futura, no caso, não ao invés. Então, quando a taxa de juros sobe, é porque alguma coisa aconteceu. Quer dizer, alguma coisa aconteceu que fez as pessoas, no sentido
vamos supor que a taxa de juros fosse proposta pelo mercado apenas, não tivesse Banco Central. A expectativa das pessoas dos bens atuais versus futuros seria o que seria a taxa de juros. Então você vai pegar um empréstimo, teria uma taxa maior de juros, a economia ela está num problema. Esses problemas vão se dissecar posteriormente. Poderia ser uma baixa poupança com uma baixa de liquidez também, de você ter empréstimos que não estão sendo pagos, você ter uma retenção do consumo, entre várias outras coisas, retenção com relação à disponibilidade de capital, capital sendo investido e tal, que pode fazer a taxa de juros subir naturalmente, né? Então a taxa de juros sobe naturalmente quando tem problemas. Ela desce mais do que o normal quando não tem tantos problemas. Então, por exemplo, eu vou pegar um empréstimo, tem uma razão porque o Banco Central ele põe juros altos quando ele é independente. No caso do Brasil, ele é independente. O último presidente fez isso, deixou ele independente, o Banco Central do Brasil, e aí ele controla a taxa de juros. Eu vou dizer como isso não funciona, que na verdade o Banco Central deveria parar de existir, porque ele mais atrapalha do que ajuda o próprio governo, por sinal, e o povo. Mas a questão é que a taxa de juros deve ser escolhida com base na expectativa do futuro. Obviamente não é uma teoria da probabilidade, apenas é uma questão de curto prazo, curto médio prazo, né? Então, se eu sou um banco e eu tô emprestando dinheiro, eu tenho que entender qual taxa de juros eu devo escolher. Se eu colocar uma taxa de juros muito alta, as pessoas não vão querer pegar empréstimos no banco, porque eles vão pagar muito. Se a taxa de juros estiver baixa, as pessoas vão estar mais dispostas a pegar empréstimos comigo, que elas vão ter que pagar menos, os juros compostos, o financiamento de carro, o financiamento de casas, o financiamento de qualquer coisa. Porque quando você faz um financiamento, você pega um empréstimo, dinheiro, e até que você pague tudo, a casa não é sua, tecnicamente. É do banco. Tanto que se você não paga, o banco pega ela e oferece leilão, seu carro, enfim, o que for. Então, o banco empresta capital a você a uma certa taxa de juros, que pode diminuir e aumentar posteriormente. Aí são questões contratuais, né? Que a gente não convém aqui que a gente fale sobre. Mas quando o banco vê que tem uma falta de liquidez no mercado, principalmente com relação às pessoas que ele quer fazer empréstimos, né? Ou do exterior, que a gente vai falar posteriormente, ele vai aumentar a taxa de juros. Isso é algo normal. E é algo natural. Porque a taxa de juros tem que ser sempre ser positiva, porque tem que ter um ganho nessa troca. Tem que ter um lucro em eu dar meu capital, que é meu, que eu poderia não te emprestar. Tem que ter um incentivo, porque senão eu não emprestaria. Porque eu vou emprestar dinheiro pra alguém que, do ponto de vista de um banco, do ponto de vista nesse sentido, de uma instituição, porque eu empresto dinheiro pra alguém, sendo que eu não tenho ganho com isso. Obviamente, até no Brasil, eu creio que em outros países também, eu esqueci o nome certinho, é você emprestar diretamente pra alguém, quer fazer agiotagem, né, ser um agiota, é legal. Então alguém que empresta dinheiro pros outros, principalmente a juros, tipo, você pode emprestar dinheiro pros outros, mas você não pode emprestar juros de pessoa física para pessoa física, sem nenhuma instituição, sem nenhuma regulação. Só emprestar, tipo, do ponto de vista tipo, tem uma pessoa que dá empréstimo para outras pessoas. Aí o agiota normalmente ele cobra, né, o dinheiro, normalmente ele contrata pessoas para cobrar esse dinheiro, ou não, né? Mas quando você cobra juros nisso, é crime, no caso, que é chamado de agiotagem. Porém, no caso da instituição, isso não tem nada a ver. A agiotagem é só na pessoa física. Então é totalmente normal, bom, que haja os juros. Os juros é uma segurança. Ele
é um seguro, né? Sobre a sobre o capital investido. É como se fosse um seguro para flutuações econômicas negativas de liquidez. Então, se você vê que tá um mercado ruim, pouca poupança, poucos investimentos sendo realizados, se você mesmo tá vendo na sua folha de financiamentos que tá tendo uma falta de liquidez no mercado, você basicamente aumenta a taxa de juros, que quando ela baixa, as pessoas pegam mais empréstimos. Só que também elas fazem escolhas menos, como se diz, menos calculadas, né? Quando a taxa de juros tá alta, a pessoa não vai pegar o empréstimo se ela não precisa realmente, se ela não sabe que vai dar certo isso, né? Porque pra que ela vai pegar o empréstimo que ela não vai conseguir pagar depois, né? Quando tá alta, as pessoas tendem a investir menos. Então, seja empresas para capital de giro ou empresas ganhando empréstimo para financiar seus sistemas como um todo no capital privado, né? Tipo, empresas de capital aberto também pegam empréstimos, mas elas também têm a parte de investimentos de fora de ações, né? Mas empresas de capital fechado, né? Privado, elas sempre tem que ter essa questão com o banco, assim como as outras também. E ela precisa, por exemplo, de maquinário. É uma indústria que precisa de, sei lá, 20 milhões em equipamento. Porque ela crê que com esses 20 milhões investidos na empresa dela em equipamento, ela consegue aumentar a eficiência na produção, ela consegue produzir mais ao longo desse ano, dos próximos anos. E se produzir mais vai reduzir o custo dos produtos que ela vende, ou da matéria-prima que ela vende, ou semi-matéria-prima, tipo em estágio de produção, de repente. Tem empresas que fazem serviços para estágio de produção. O produto final não importa. A questão é, a eficiência vai abaixar o preço e vai abaixar o preço final porque abaixou o custo, né? Que você tendo mais eficiência, você tem um custo menor para produzir mais. Então, esses 20 milhões, vamos supor que eles foram bem investidos, foram máquinas que tem uma amortização decente, né? Porque vai ter uma hora essa máquina provavelmente vai dar problema, vai começar a dar defeito. Sei lá, daqui a 10 anos, por exemplo. Ela começa a dar defeito, então eu tenho um tempo aí que ela vai produzir sem parar, sem eu ter custo com ela. Sem ficar velha ou sem produzir menos, de repente. No caso que isso aconteça, que é chamado de amortização. Tem até cálculo de amortização, embora seja algo tão simples de se fazer. Pra tecnologia é mais fácil, né? Tipo, computador você tem que trocar a cada 10 anos. Ou até a cada 6 anos. Numa empresa, por exemplo, vamos supor. Então, o computador que você comprou, investiu na sua empresa, no escritório, né? Vamos supor que é um escritório jurídico, algo que usa bastante computador, de programação. E você tem que renovar esses computadores ao longo do tempo pra não ficar velho, né? Porque senão você tem uma... Às vezes não, muitas vezes o computador importa pra empresa. Se for uma empresa de design, enfim. Então você tem uma renovação que não tipo, não pode ser desorganizada, né? Tem que ser feita em ciclos para que você não fique gastando dinheiro sem parar em peça. E até porque você conseguir desconto em peças pra comprar em massa, né? E aí você vende essas peças que amortizaram, né? Por um preço menor como lixo, como sucata, como é feito. Tinha um amigo na escola que ele comprou um PC de uma empresa que tava desfazendo de computadores. Então, você pega um preço menor, porque aquilo ali é lixo pra ela, vai comprar um novo. Então, um computador, uma empresa, ele tem um tempo de amortização, um tempo de vida. Só que pra comprar essas coisas, a empresa pode tanto ter poupança, né? Ela pode guardar dinheiro. Ou ela pode conseguir capital através de ações. Ou de private equity. Então, investidores anjo ou investidores nível AA ou AAA, que é uma classificação de investimento, que vão
fornecer esse capital para que a empresa seja bem sucedida. E tem várias rotações aí de private equity, de investimentos, né? Tem questões de avaliação da empresa, EBITDA e coisas do tipo, para cálculos relacionados a quanto a empresa vale. Porque esses investidores eles vão ter parte da equity da empresa, de capital fechado, no caso. Então, a gente fala de equity como se fosse ações. Porém, em private equity, as ações são fechadas, né? Então, aqui no Facebook você pode ir lá no aplicativo comprar as ações. E a sua, né? Na private equity tem todo uma concordância direta com os CEOs, né? Os proprietários, enfim, os sócios, para que você possa dividir a equity, que é dividida em 100%. Quem tem mais de 50% que manda no bagulho todo. Pelo menos teoricamente. Nem sempre. Mas o ponto é esse. Normalmente quando alguém também quer private equity, ele quer um retorno de investimento, né? Que é o ROE, Return of Investment. Não, é ROI na verdade. É o ROI, né? Então, esse retorno de investimento pode ser pago no break-even, né? Pode ser de 2 anos, 3 anos, não importa. E quando a empresa já fez o lucro suficiente para pagar. Agora, pode ser algo também como se fosse um empréstimo também. Tem empréstimos com certos juros que são feitos no contexto de private equity, que aí não é um banco que está emprestando, não, é um investidor. Um private equity investor. Então, investidor de private equity, ele faz isso, né? Ele ganha dinheiro assim, pegando equity em empresas ou investindo em empresas avidamente. Então, essa é a forma da empresa conseguir capital pra ela crescer. Agora, se der merda, aí você se ferra, né? Se você não é muito seguro que aquela empresa vai voltar ao investimento logo, você aumenta os juros. Então, você como investidor pode aumentar os juros porque você quer aumentar aqueles juros como seguro que você está investindo em algo de risco. Então é uma forma de você se proteger. Obviamente quem pega esse empréstimo ele vai pegar com mais cautela, né? Porque o juros está alto. Então entre 2,5% a 5% de juros compostos mensais, o investidor vai pensar 2 vezes entre essas duas opções. Se você ver o programa do Shark Tank, por exemplo, você vai ver muitas dessas questões. Só que com banco é diferente, né? Não é um investidor privado, é uma instituição bancária, né? Um super privado. Ou o próprio governo, do Banco Central, em que você pega um empréstimo e que seu objetivo pelo empréstimo é o mesmo, você quer investir. Porém, o ponto é que a teoria da preferência temporal pura dos juros diz que essa taxa de juros escolhida ela tem que ser com base naturalmente pelos bens atuais versus os futuros. Então você tem que entender que a mudança na taxa de juros vai se dar não pela taxa maior de produtividade, mas pela expectativa com relação, e aí você usa dados econômicos, estatísticos para fazer isso, para fazer essa análise e pensar qual taxa de juros seria a melhor e você aumentar ou baixar conforme essa questão. Ela nunca pode ser negativa. Se ela for negativa, vamos supor que ela seja negativa e eu empresto R$100 para alguém, perdão, R$1.000 e eu recebo 900. Eu nunca vou querer emprestar para alguém para perder. Por design, né? Porque no caso de taxa de juros negativa você vai perder. Então não faz sentido. E você vai perder com juros compostos, né? Que maior burrice. Normalmente é usada para recessões econômicas, né? Porém, é imoral, é roubo.
Na minha opinião, taxas de juros negativas é um roubo. Se o governo fazer isso contra investidores. Outro problema são taxas de juros zero, né? Em Schumpeter fala sobre essa questão, né? Que numa economia chamada de ever rotating economy, né? Rotação contínua, em equilíbrio, né? Equilíbrio de oferta e demanda e coisas do tipo, que os neoclássicos keynesianos gostam bastante. Algo que eu não concordo. Eu creio que a economia está sempre em desequilíbrio, né? Como diz o Brian Arthur na teoria Complexity Economics, né? Que eu já falei em outro episódio. O ponto é que nesse contexto do Schumpeter teria como ter uma taxa de juros zero, em que a expectativa relacionada aos bens atuais ou futuros seria de totalmente paz e de boa, né? Tipo, ninguém vai gerenciar suas empresas incorretamente e não dar o retorno de investimento. Nenhum título de governo que eu vou investir vai abaixar meu yield e eu perder dinheiro. Então todos os investimentos que as pessoas fazem dão certo e ninguém sai perdendo. É um jogo de soma zero, né? Só que isso não existe. Pelo contrário, né? Tanto eventos cataclísmicos, né? Eventos desastres naturais que podem alterar preços de commodities, alterações com relação a empresas performarem mal, a investimentos faltarem liquidez, insolvência de bancos, insolvência de países. A questão é que constantemente dá merda em empresas, em países, em economias como um todo, em bolsas, constantemente em ações, em commodities, como eu disse, em fundos. Não é um sistema em que todos saem ganhando ou todos saem perdendo. Uns saem perdendo, outros ganhando. Mas não é um sistema de equilíbrio, totalmente desequilíbrio. Totalmente desequilíbrio. Não tem nenhum equilíbrio aí. Então, essa ideia de juros zero não existe. E é o que a teoria pura da preferência temporal dos juros diz. Que é uma preferência temporal positiva. É o que o Von Mises vai dizer, por exemplo. Então, o que significa positiva? Que ela não pode ser negativa. Por design, pela forma que as pessoas comportam. O que elas entendem como negócio. Em que ambas as partes têm que se beneficiar, né? Tanto o cara que faz empréstimo como o que toma. Quanto o cara que financia, o banco que financia, quanto o cara que pega o financiamento. Assim como o terceiro ali que tá gerindo a venda da casa, do carro, enfim, ou das peças ou equipamentos para a empresa, enfim. O ponto é que juros negativos e juros zeros é impossível. Agora, alguém poderia dizer que o juros poderia estar abaixo de 2%. Naturalmente. A questão é, zero não dá pra ser. E muito baixo seria estranho, né? Porque, como assim, a economia tá tão boa assim que tipo, não tem problemas, né? Porque tá perto de zero. Normalmente quando tá perto de zero é porque a oferta é oficialmente colocado como zero, né? No mercado onde não existe banco central, é só os bancos decidem a taxa de juros. Vamos supor que não exista nenhum monopólio. Vamos supor que seja um mercado competitivo. E que a lei até afrouxe as rédeas e permite que seja competitivo. Que não haja cartel. Um cartel de bancos que escolha a taxa de juros conforme eles querem. Mesmo assim vai ser melhor que o governo. E mesmo assim, com leis que regulam essa questão, você pode criar um sistema que os bancos se emprestam conforme a taxa de juros natural. E aí não tem o problema do cálculo de taxa de juros tá na mão de um governo que não tem como calcular a taxa de juros correta sempre, porque é impossível. A não ser que você preveja o futuro. Ou que você tem conhecimento e informação sobre todos os bens possíveis e imagináveis e consegue calcular. Isso não é possível nem do ponto de vista matemático nem computacional, porque
falta informação pra você. E sem informação suficiente você não consegue resolver alguns problemas. Eu sei que tem jogos de informação imperfeita que são resolvíveis. Poker, Hearthstone, Yu-Gi-Oh! Mas isso não significa que na economia isso funciona também. Porque tem exemplo de gente usando inteligência artificial, né? Reinforcement Learning, algoritmo de Monte Carlo, long short term memory, Kubelik Divergence, questões de probabilidade para conseguir vencer jogos de informação imperfeita, né? Onde você não tem todo o conhecimento sobre o seu sistema. Porém, todos esses jogos são de estado finito primeiro. O poker é um jogo de estado finito. Tem começo, meio e fim e não muda. Tem regras ali. A economia não é assim. As regras mudam, as leis mudam, as formas que as pessoas pensam mudam, as formas que as pessoas interagem economicamente mudam, os produtos mudam, a tecnologia muda. Tudo muda constantemente, tem coisas novas. Até 200 anos atrás a gente não tinha mercado de ações como a gente tem hoje. A gente não tinha credit default swaps há 1000 anos atrás. Muito menos empresas de tecnologia tem PIBs, tem o faturamento maior que PIB de muitos países, né? Então, essa é uma questão. As coisas mudaram, elas mudam constantemente. Então, meu ponto é que a teoria da probabilidade não funciona nesse contexto. Ela funciona na física, ela funciona na teoria dos jogos. Jogos de verdade, né? Ela funciona nesse contexto, mas não na vida real. Porque a vida real, os sistemas econômicos são caóticos, são baseados na ação humana e não em sistemas de equilíbrio, enfim. Pô, mas e se os bancos no livre mercado? E quando eu digo livre mercado, esquece anarcocapitalismo. Pensa em uma economia sem um banco central. Tem vários os bancos lá, eles são regulados pelo Estado bonitinho, leis internacionais, sistema SWIFT. A questão é, não tem banco central. Na ausência de banco central, que já é o livre mercado, já é o laissez-faire, com relação a isso, é menos intervenção, você já tem o suficiente para conseguir ter uma liberdade com relação à taxa de juros. E isso, na verdade, vai fazer com que aqueles que escolham incorretamente a taxa de juros façam menos negócios, façam menos financiamentos, peguem menos empréstimos, façam menos empréstimos, e assim sucessivamente. Então, eles vão escolher os bons banqueiros, né? A taxa de juros que melhor associada ao lucro, né? Dizendo que não tem cartel. Sabendo que é possível que tenham cartéis que controlam a taxa de juros do carro. Então, é mais ou menos isso. E uma coisa também que eles vão falar aqui, a opinião do Frank Federer, um cara que tem que ler mais livros dele, eu já li alguns, acho que não, só um na verdade, eu acho, não lembro, mas tem uma briguinha, né, entre Frank Federer versus o Ivan Firchin e Paul Bauerk nessa questão, nessa teoria da preferência temporal com relação a juros, né? Em que o Fischer e Bauerk acreditavam que a taxa de produção era importante nesse contexto. Só que o Federer dizia que apenas a preferência fenomenológica das pessoas, né, a forma que as pessoas se comportam com relação aos juros, que realmente muda a taxa. Então, não que as pessoas se comportam com relação à taxa de juros em si, mas com relação à forma que elas pensam sobre os bens presentes versus os futuros. Então, de recessão econômica, a taxa de juros ela tende a diminuir, perdão, aumentar numa relação de recessão, né? Então, é um nome bonitinho pra
uma crise econômica. Vamos lá. Elas não consumir tanto. Vai ter menos capital sendo investido, menos empréstimos. Enfim. Normalmente pode ser visto de uma diluição no valor do dinheiro. Então, meio que numa recessão a taxa de juros aumenta. Quando o governo, por exemplo, está gastando muito dinheiro e acaba com muita dívida e acaba com acho que o superávit é maior. Acho que com uma baixa fiscal com relação o que ele gasta é o que ele ganha, né? E aí, no caso, tem problemas, né? Somente com investidores que vão ver que o país não tá dando certo. E aí vão vender os títulos deles e não vão querer mais investir no país, né? No curto prazo. Então, se eu tenho um título investido no governo do Brasil de 10 anos e eu vejo que o Brasil não tá dando muito certo quanto eu pensava que daria até esse tempo, então a minha expectativa tá ruim, né? Sobre a liquidez desse país. Então, se esse país se tornar insolvente temporariamente, né? Como aconteceu com o México um tempo atrás. Então, quer saber? Eu vou tirar meu título daqui, o meu dinheiro que investi e várias pessoas ao mesmo tempo, né? Isso aconteceu em 2016, por exemplo. Tinha uma expectativa muito ruim do Brasil. E obviamente as pessoas investem menos quando acontece isso, né? No portfólio dela de investimentos, de títulos, ela vai pensar 2 vezes em investir, né? Porque o título está associado à capacidade de produção do país de continuar consistente e dar um yield bom para os investidores, né? Então, se não tá dando o yield que eu quero, eu vou tirar o Brasil do portfólio de títulos, que é um investimento safe, né? É uma coisa muito simples, na verdade. Então, quando uma pessoa pensa em pegar um empréstimo, ela pensa no futuro, né? Será que esse investimento vai dar certo? E ela pensa, é uma coisa totalmente emotiva, é uma coisa totalmente relacionada à utilidade de desconto, né? Que é essa questão de que você prefere as coisas antes do que depois. Tem até experimentos que fizeram no artigo que eu li, já citei no livro. Já citei também no episódio sobre economia comportamental, que tá na descrição daquele episódio. Que fizeram um experimento com soldados, né? A gente dá 20 mil pra vocês daqui a tantos anos. 20 mil dólares ou 5 mil agora. Todo mundo quis agora. E eu acho que eu escolheria agora também, né? Se alguém falasse eu te dou 20 mil daqui a 15 anos. Ou te dou parcelado 2 mil por ano. As pessoas vão querer um valor grande agora, né? Obviamente, se o valor fosse menor, talvez eles não aceitariam, né? 100 reais, eles prefeririam 20 mil daqui a tantos anos. Mas essa é uma relação de preferência temporal. Ou as pessoas querem algo muito cedo, ou muito depois, se for um dinheiro maior. Então, é uma relação que também tem a ver com a taxa de juros, porque o desconto temporal é relacionado à economia comportamental, é relacionado à psicologia. É relacionado à forma que as pessoas agem com relação às compras que elas fazem. E o desconto temporal, ele é meio que provado através de experimentos, né? Experimentos sociais que tem essa questão. Você pode até também tentar coisas na neurociência, né? Eu não lembro de ter lido artigos tentando provar desconto temporal na neurociência, né? Eu não lembro exatamente se eu li alguma coisa nisso. Mas o ponto é, o desconto temporal existe e é hiperbólico. Então as pessoas querem algo agora, cedo, ou muito no futuro. Então, essa é uma relação de desconto temporal de como funciona. E ele ser hiperbólico é interessante, porque isso sugere essa expectativa de curto prazo, de médio e curto prazo que a gente tem em relação aos bens atuais versus os futuros, né? Então, se eu acho que o país vai estar numa recessão daqui a alguns anos, eu não vou investir no país. Ponto. Obviamente, a teoria da probabilidade não consegue prever isso. Então, só vai com os dados que ela tem, ela acha isso.
Então, mais ou menos assim que funciona essa parte. Então, um dos pontos, assim, do Von Mises, que tem uma teoria do Von Mises com relação a juros, né? É esse ponto de que assim como o Frank Fehler, assim como eu falei anteriormente, que é uma questão psicológica, que é a forma que as pessoas pensam no geral. Então, a definição aqui no livro que tá na descrição, Mises vai dizer, né, abre aspas, né, tem sido mostrado que a preferência temporal é uma categoria inerente da ação humana. A preferência temporal se manifesta ela mesma no fenômeno do juros originário, né? Ou originário interest em inglês. Desconto futuro de bens contra os bens presentes. Aqui ele não tem em mente o que eu falei que é a utilidade de desconto, porque é uma coisa posterior. O que é chamado teoria do prospecto e economia comportamental. Mas basicamente, eu creio que na verdade o Mises, se ele vivesse até a vinda da neuroeconomia e economia comportamental, ele estudaria isso com todas as forças. Parecia que ele queria entender mais essa parte, mas ele não tinha acesso naquele tempo, porque não existia tanto conhecimento na neurociência, na psicologia de comportamento, especialmente na neurociência. E vai dizer aqui que juros não é apenas juros sobre capital. Juros não é especificamente renda derivada da utilização de bens de capital. A correspondência entre três fatores de produção, isto é, né, trabalho, capital e terras, essas três classes de rendas, e essas três classes de rendas, né, que são salários, lucro e aluguel, são ensinadas por economistas clássicos como as principais, né? Aí ele vai dizer aqui que aluguel não é especificamente o resultado do ganho da terra, mas é um fenômeno catalítico, né? Que é usado como yield no trabalho e de meios capitais. Enfim. E aí vai continuar falando sobre essa questão, por exemplo, que juros é um fenômeno homogêneo, né? Não há diferenças entre as fontes dos juros em bens duráveis e juros em crédito, né, com disposição de crédito e outras coisas, os tipos de juros. Ainda assim são você fazer a relação entre bens presentes e futuros. Então tem a ver com empréstimo, tem a ver com financiamento de imobiliários, tem financiamento de carros, tem a ver com o que você ganha em poupança, enfim, em qualquer relação através disso. Se um banco ele não ganha nada por ter o seu dinheiro lá na poupança, então não tem por que pôr. Mas se ele tá conseguindo bastante investimento com relação ao capital que ele tem ali de poupança, que as pessoas colocam como colateral para eles, né? Aí eles vão talvez aumentar o nível da poupança que ela ganha. Enfim. E com relação ao lucro que eles têm. Ele também fala que o interesse originário é a razão do valor dado para satisfação de desejo de valores do futuro imediato e aqueles para períodos remotos, né? Se manifesta ela mesma na economia de mercado pelo desconto de bens futuros versus os presentes. E também ele diz, né, aqui eu acho interessante, que a razão de preço de commodities, não o preço dela em si. Então, por exemplo, o juros não está relacionado, no caso das commodities, com elas com o preço. Com elas em si. Elas como um bem, né? Então, enfim.
Pra dizer também que o juros originário não é o preço pago pelos serviços de capital também. Aí vai relacionar com empréstimos e outras questões aqui. O ponto é: o objetivo dos juros é ser um seguro com relação à minha expectativa sobre os bens presentes e futuros. Se eu acho que a economia está indo no caminho bom, tem lá uma grande probabilidade e dados com relação à poupança, com relação a investimentos, com relação a empresas crescendo, com relação a dados econômicos que são indicadores de uma economia que não só está crescendo PIB per capita, está crescendo em várias áreas do ponto de vista lógico. Esquece o PIB como uma forma de crescimento do país. Tem vários outros dados que são mais importantes. E a taxa de juros vai baixar e as pessoas vão fazer mais negócio, coisa do tipo. Ela também tem sido usada também pra, quando dá merda, os governos conseguirem aquecer a economia mais rápido. Então eles abaixam a taxa de juros para fazer aquecer a economia crescer. Só que isso cria expansão de crédito, o que é um problema no longo prazo. No curto prazo eles fazer isso parece interessante, mas na verdade é pior pro longo prazo. Então os juros deve ser aquele que é natural do mercado e não mudado pelas pessoas de forma totalmente arbitrária, né? Então é uma coisa bem simples, na verdade. Como eu disse, ele sempre é uma preferência positiva, de preferência temporal, né? Então acho que é basicamente isso. Acho que eu falei de todos os temas com relação a essa questão. O livro aqui que tá na descrição ele fala sobre várias questões, sobre várias teorias com relação a juros, mas esse é o foco da parte verdadeira do juros, né? A parte que importa mais pra gente aqui. Então, vou deixar o livro na descrição. Tem mais ou menos 200 páginas. E então, pensa nos juros como um seguro com relação à expectativa dos bens presentes versus futuros. Não tem a ver tanto com a capacidade de produção ou taxa de produção atual. É uma coisa que você vê em empréstimos, você vê em empréstimos de criptomoeda, por exemplo. É uma coisa que você vê na forma que a liquidez emerge, né? Em mercados, você tem um problema, né? A taxa de juros em bancos centrais serem controlados, né? O que pode dar problemas. Deveria ser totalmente livre, sem controle estatal, para que ela fosse o mais natural possível, porque é impossível você controlar ela da forma mais eficiente possível, computacionalmente e matematicamente, pela falta de informação com relação à forma que as pessoas vão agir. Porque muitas das epidemias econômicas as pessoas dizem, né? Eu acredito parcialmente nisso, que seja é causado por dissonância cognitiva, às vezes é causada por medo. Então, por exemplo, porque um acionista de uma empresa grande, ele vende suas ações por causa de uma notícia, que talvez não seja uma mentira, por exemplo, porque ele acha que aquela notícia pode impactar no preço das ações, e de repente impacta, mesmo sendo mentira. Então vamos por alguém falar que a Tesla fez uma coisa terrível, aí as ações caem. Aí você tem que vender logo, porque você não sabe se ela vai se repetir novo ao valor atual que você tem em mãos. Você vai perder dinheiro no cara. Sua arbitragem não. Sua liquidez ela dissipa, né? Porque você não consegue mais vender pelo que você comprou ou pelo que você queria vender. Que é isso que é liquidez, né? Então, de repente você não tem informação de que de repente o banco que você investe, né? A empresa bancária que você investe tá insolvente. Ou que tal empresa tá tendo uma má administração. Enfim. O ponto é, a taxa de juros é importante para investimento, é extremamente importante para a forma que as coisas acontecem em investimentos na economia, no mercado de ações. Só que é baseado na forma que as pessoas pensam, na forma que as pessoas agem, e a preferência temporal delas associadas a isso, né? Enfim,
É isso. Até o próximo episódio.